Primeiramente, boa noite a todos. E a leitura que você fez, com todos que nós conversamos, falando, foi uma grande partida. Aí você vai falar assim, pô, mas perdeu o jogo, né? E posse de bola, a chegada, conclusão, alternâncias e alternativas, né? De esquerda pela direita, pela esquerda, pelo meio. Eu acredito, assim, tivemos um grande aproveitamento e faltou o principal, que é aquilo que se decide, né? Um jogo, e decide também para uma grande equipe, né? Que é aquilo que aquilo que você acabou de falar, né? O gol, tivemos chance, aí você vai falar para mim, como alguns, né? A gente mesmo entre nós, o goleiro fez grandes defesas, mas ele está ali para isso mesmo, ele fez realmente, a gente não pode tirar o mérito dele, ele fez 2, 3 defesas fantásticas, como o Pedro também fez em uma chance que eles tiveram, o Pedro teve que trabalhar. Essa é uma tônica do futebol, por isso que a gente não pode perder as chances quando a gente tem. Aí é a hora que você define um jogo de futebol. Professor, boa noite. Acho que hoje foi a melhor partida do ABC dentro do Frasqueirão, dentro de casa, né? Jogando diante do seu torcedor na temporada toda. Infelizmente aconteceu do resultado não ser favorável. O Volta Redonda teve a oportunidade no primeiro tempo, foi lá, garantiu e depois soube se defender bem também. A minha pergunta é sobre as alternativas de ataque, né? De maneiras de atacar o adversário. A gente viu principalmente no segundo tempo o ABC apostando muito na bola aérea, na bola alçada na área, né? Ao ponto de que durante muitos momentos a defesa do Volta Redonda, a hora apostada com 8 jogadores dentro da grande área, estava tendo um aproveitamento muito bom para rifar essa bola, para tirar essa bola. Na sua opinião também, o ABC hoje carece ainda de algumas outras alternativas, outras tentativas de chegar ao gol para além da bola aérea, em situações como essa também, de dificuldade? Eu acredito assim que, como você falou, né, foram 2 tempos diferentes de ataque, né? Primeiro tempo nós conseguimos trabalhar, tanto é que teve chute do Varão, a defesa que ele fez com o Sampaio, do Gênesis e assim por diante, que foram bolas de infiltração. Acho que o Gabriel fez a primeira enfiada de bola, depois foi o Varão, teve a do Sampaio. Então, assim, eu acredito que no primeiro tempo, quando nós estávamos mais sem essa ansiedade, eu acredito que nós tivemos essas alternativas, essas alternâncias e não fizemos o gol. Segundo tempo, eu também senti, eu também não gosto desse tipo de situação, tanto é que senão eu poderia ter colocado mais um atacante lá dentro. E eu sempre falo, né, quando você faz esse tipo de coisa, você começa a rifar a bola lá e você consagra zagueiro, você consagra goleiro e tudo mais. Então nós tínhamos que continuar trabalhando a bola para que nós pudéssemos ter essas alternativas. E uma delas que nós tivemos, o Sampaio com certeza iria sair na frente dentro da área, numa situação boa, que a bola foi do Wesley, né, tocar, o zagueiro acabou cortando com a mão e um pênalti ali na frente do goleiro, do árbitro, ele acabou não dando. Mas não adianta a gente falar de situações, nós temos que procurar alternativas, trabalhar, para que na próxima partida a gente consiga fazer uma grande partida como foi hoje. Então, por isso que a gente também não pode ficar à caça, né, de fantasma e tudo mais, nós temos que crescer. Essa equipe, ela vem numa evolução desde que aqui eu cheguei, a gente montou um plano de jogo, um modo de se jogar, e a gente cada vez mais e gradativamente tem que estar melhorando esse plano de jogo. Professor, primeiro parabenizar pela partida, o Fernando da 98 FM Natal, tá, pelo volume de jogo. Queria que o senhor falasse sobre 2 jogadores. Primeiro, o Richardson, né, que salvou a equipe hoje, e o segundo jogador, o Pedro Felipe, que é um jogador que faz a ponta, é um jogador que batalha bastante sem a bola, né, bem determinado taticamente, acompanha, volta até a bandeira de escanteio, acompanhando o lateral. Queria que você falasse sobre esses 2 jogadores, né, e essa questão dos pontas, né, que eles matam muito, às vezes a gente questiona a produtividade ofensiva deles, defensivamente eles ajudam muito, né? Tem que ser, hoje não tem, né? Hoje o atleta da seleção brasileira, o do Flamengo, todos eles têm que ter, aí que faz a diferença, né? Aqueles atletas que conseguem fechar e ter essa montagem defensiva e ao mesmo tempo ter a força de definir, né? Por exemplo, você tem em várias situações atletas, né? Hoje não tem como você largar 2, 3 atletas e você jogar para eles, né? Isso que é verdade, você tem que ter esses atletas que cumpram uma função
que sejam definidores da frente. Aí é que começa a valer dinheiro, né? Não é fácil não, o atleta é muito difícil ter essa característica, mas é o futebol moderno, tem que estar fazendo dessa maneira, ser competitivo sem a bola, todo mundo tem que estar sendo participativo e ter a força e qualidade na hora de atacar. Mas, como você disse, né, eu agradeço as palavras, o incentivo. Eu acredito que tenha sido realmente uma grande partida, mas você vai falar, perdemos. Como eu falei, nós temos que estar melhorando aquilo que a gente tem evoluído. Não adianta a gente querer, às vezes, buscar algumas alternâncias. Claro que hoje nós mudamos até um posicionamento, né? Hoje o Barão foi muito mais produtivo no primeiro tempo, como quase um segundo atacante, porque a gente queria tirar uma saída da equipe da Volta Redonda, que era a saída do zagueiro, e com isso nós tivemos uma produtividade de ataque muito bom, principalmente pela direita no primeiro tempo. Roberto Fonseca, boa noite. Hoje é um jogo, eu estava comentando até com os colegas aqui, que é um jogo que tem um resultado que até tira um pouco, impossibilita a gente fazer algumas perguntas. Né? O ABC jogou bem, a avaliação é essa, não pode ser diferente. O Volta Redonda conseguiu numa bola, talvez, fazer o resultado do jogo. E aí eu queria saber de você, um pouquinho mais de um mês já de trabalho, né, aqui no ABC, como é que está sendo esse processo, essa jornada de reconstrução? Porque hoje a gente consegue ver um ABC que tem um padrão de jogo, que tem uma ideia de jogo muito clara e que tem uma intensidade também muito legal dentro de campo. Então eu queria que você falasse um pouco dessa evolução do seu elenco. Pois é tudo isso, né? Graças a Deus. Uma coisa que a gente não tinha e nós chegamos e tentamos evoluir, que é a intensidade. A gente sentia um ABC que a gente, em muitos momentos, achava que poderia decidir a hora que quisesse. E assim, a minha primeira partida aqui dentro foi totalmente fora da ideia ou daquilo que nós pensávamos como futebol. Então nós conseguimos montar uma equipe que ela se tornou competitiva, tanto é que a gente tem demonstrado isso, já tinha 4 jogos que a gente não perdia, tinha tomado apenas um gol e tínhamos conseguido, né, ter essa evolução. Mas, como eu já disse, né, por isso que a gente também tem procurado a manutenção. A gente tem que buscar melhorias, né, em todos os setores, claro, principalmente na parte ofensiva. Então nós temos que ter, como você disse, nós criamos uma ideia de jogo que é aquilo que a gente tem, né, quando a gente tem a bola, tanto é que eu falei de ataque, né, pela esquerda, pela direita e tudo mais, né, eu acho que isso é importantíssimo numa equipe de futebol, ser competitiva, ser intensa, e aí a hora daquilo que falta ainda falta, e sempre é aquela que custa mais, né, em todos os níveis, né, técnica, financeira, qualidade, que é a hora da definição, que mesmo hoje a gente colocando o goleiro como um dos principais jogadores do adversário, mas nós sabemos que nós precisamos evoluir, principalmente jogando aqui dentro de casa.